Olá, pessoal, para que vocês conheçam melhor a carreira de delegado da Polícia Civil do Estado do Amazonas, eu converso hoje com o doutor Juan Valério. Tudo bem, Juan? Antes de mais nada, eu quero agradecer ao senhor por ter topado dar essa entrevista, falar sobre um pouquinho sobre a sua carreira, né? A gente aí está numa expectativa de um próximo concurso, já sei que já tem décadas que não acontece um, então muitos estão assistindo, né? Querem fazer o próximo concurso, estão de olho aí nas carreiras, podem vir, né, no próximo edital. Então, agradeço demais por o senhor falar aí sobre a sua carreira, poder inspirar outras pessoas que estão assistindo, né? Poder, quem sabe, dar um pouquinho de dicas, motivação. Então, agradeço demais por ter topado. E para a gente iniciar, eu gostaria que o senhor se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Tá, ok. Eu sou Juan Valério, né? Atualmente sou delegado de polícia aqui no estado do Amazonas. Mas antes aí de chegar a esse cargo, eu fui estagiário da Polícia Civil, foi onde eu me apaixonei pela carreira, né? Eu fazia meu estágio em delegacia distrital, né? Inclusive conheci várias pessoas que hoje são meus colegas de trabalho, né? E aí nessa jornada aí, até chegar ao cargo de delegado, eu advoguei na área trabalhista. Eu fui também advogado do Programa de Proteção a Testemunhas aqui no Amazonas, né? E como todo concurseiro aí, fiz vários concursos também, mas chegou a uma situação em que eu apenas batia na trave, então comecei a focar mais porque de fato eu queria, que foi aí que eu consegui aí êxito, né? Eu foquei na carreira policial, até porque vocês estudam, né? Estão estudando, sabem que tem questões aí que são mais afins à carreira policial, doutrinas também. Então, aí eu foquei, né? Inicialmente, eu passei para investigador de polícia, que é um cargo que tem aqui, né? Nível superior também. E, posteriormente, na época, eu fiz para investigador e delegado. Inicialmente, eu fui chamado para investigador de polícia e depois, numa segunda chamada, fui chamado aí para o cargo de delegado. De lá para cá, eu já passei por algumas especializadas, como no caso do DRCO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, Delegacia de Homicídios. Trabalhei no interior do estado também, e quando eu estava numa transição de um desses cargos, eu resolvi aí fazer um curso de operações especiais. Então, eu sou cursado na CORE, no Rio de Janeiro, em operações especiais, né? E aí também foi o que me chancelou aí também para assumir a unidade operacional aqui no estado do Amazonas, que no caso é o Grupo Fera, é o time de elite, né? É acionado para as atividades de alto risco aqui no estado. Nós também damos apoio a todas as especializadas. Em função disso, já participei das principais missões aqui que envolvem a Polícia Civil do Estado do Amazonas, por estar aqui no FERA, que, para que vocês entendam, é como se fosse a CORE em outros estados. Uhum. E partindo aí, né, do que o senhor falou, só para deixar claro aqui, o que significa a sigla FERA? Força Especial de Resgate e Assalto. É unidade de elite, né? Nós temos um número de pessoas aqui que tem especializações em operações especiais, em outras formações também, principalmente em operações ribeirinhas, porque aqui a nossa atuação se dá muito em função do narcotráfico, né? Nós temos o narcotráfico aqui muito presente, porque nós temos a tríplice fronteira com Peru e Colômbia, né? Então aqui a droga ela acaba sendo escoada pelos rios, né? Elas vêm aí em lanchas rápidas, e uma das nossas principais atuações é junto a esses narcotraficantes que trazem essas drogas aí de lanchas, né? E nós fazemos as abordagens de alto risco e fazemos aí diversas apreensões. As apreensões aqui são às vezes em lanchas rápidas aí eles trazem uma tonelada e meia de drogas, assim como em outros municípios aqui também, porque eu acho que talvez vocês não tenham tanta noção, o Amazonas aqui é imenso, e em vez de estradas aqui, nossas vias aqui principais são os rios, né? Então, tem locais aqui que nós navegamos vários dias aí para chegar em localidade, ou às vezes vamos de hidroavião também. Às vezes nós temos o apoio do Exército, que nos lança de helicóptero em algumas áreas, né? Ou seja, na Amazônia aqui ninguém trabalha sozinho, né? Como a gente costuma falar que a Amazônia e a selva nos unem, né? Então nós sempre estamos aí em consonância tanto com as forças federais, né, com as forças armadas também e com os amigos aqui da Polícia Militar também. Nós sempre trabalhamos em conjunto.
Uhum. Parece ser uma realidade bem diferente, né? Eu que estou no Centro-Oeste, mas só fui nascida e criada na região Sudeste, então parece que é uma realidade bem diferente. Mas a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. E dada essa Claro. apresentação, para a gente começar de forma mais ampla, eu queria que o senhor me falasse, me explicasse qual a importância da Polícia Civil trazendo aí, né, para o estado do Amazonas. No caso aqui, a Polícia Civil, né, como você já deve ter conhecimento, é a Polícia Judiciária. Nós já ajudamos aí nas investigações, nas resoluções de crimes, né, também no registro de ocorrência, nas questões mais cotidianas, né, mas principalmente aqui, nós, como em função dessa tríplice fronteira, como nós sempre destacamos aqui, há um trânsito aqui de tráfego muito intenso, né? Então, a Polícia Civil trabalha investigando essas organizações e facções criminosas, né, que acabam aí ramificando aí seus tentáculos e fazendo associações com outros estados também que possuem suas facções criminosas, né? Então, a Polícia Civil aí vem batendo recorde tanto de apreensão de drogas, né, desbaratando aí faccionados também, e isso no âmbito mais especializado. Fora isso também, nós temos as delegacias distritais, né? E também o que nos traz diferencial também, que no Amazonas aqui, por ser um estado muito grande, a Polícia Civil também está presente praticamente em todos os municípios aqui no estado do Amazonas, né? Aqui nós conseguimos ter um trabalho bem conjunto hoje aqui com a Polícia Militar. Nós sempre trabalhamos em conjunto, tanto nas operações, né, nos cumprimentos de mandados também, claro, cada um com a sua área de atribuição, mas sempre procuramos aí trabalhar em conjunto, não só nas operações mais específicas, como também no dia a dia, trocando aí informações, aí, porque o nosso objetivo é trazer um trabalho de excelência, né, para a população que tanto confia aí a nossa polícia local, né? Então nós procuramos sempre estar compartilhando aí algumas informações e com trabalho de inteligência aí bem forte junto à Secretaria de Segurança também. Aqui nós temos o setor de inteligência, que é vinculado à Secretaria de Segurança, mas nós temos as especializadas aqui também, que trabalham aí em conjunto para que nós possamos aí alcançar o máximo aí de efetividade nas nossas atividades. Uhum. A Polícia Civil, né, ela é mantida pelo Estado e há diferenciações de Estado para Estado. Uma delas é na nomenclatura dos cargos, na divisão da estrutura, né, dos cargos que há dentro da instituição, né? No caso aí do Amazonas, quais são os cargos passíveis de concurso, de entrada via concurso público existentes? Aqui nós temos, são 3 cargos principais, né? No caso, a autoridade policial, que é o delegado de polícia civil, com formação aí em direito, né? Temos também os cargos de investigador e escrivão, que são aí os agentes da autoridade policial, né? Que no caso aqui do Amazonas são cargos aí de nível superior. O investigador de polícia, como o próprio nome já sugere, né? Trabalha diretamente aí nas diligências, nas investigações, né, no atendimento também ao público, dependendo do local onde esteja, né, e diretamente vinculado às operações policiais. O escrivão de polícia trabalha aí mais diretamente com a parte, digamos que burocrática, né, da formalização de alguns procedimentos policiais, do inquérito, tomando conta também do cartório, né, relacionado também a questões de estatísticas, mas esses 2 cargos dos agentes aí da autoridade policial são de nível superior. Então, hoje no Amazonas são esses 3 cargos: o delegado, o investigador e o escrivão. O delegado, né, eu vejo que ele tem ele consegue mesclar nas atividades, né, a parte administrativa com a parte operacional. Mas a gente sabe que existe perfis e perfis, né? Vai ter aquela pessoa que gosta mais do operacional, de estar na rua de fato, e outro vai gostar mais de ficar, né, dentro das delegacias, ter esse perfil mais administrativo. Aí, no Amazonas, tem entrada, tem espaço para esses 2 tipos de perfis de delegado, né? Aproveitando a oportunidade, eu queria que o senhor me falasse na prática, o que faz um delegado? Ele vai ser um trabalho mais interno, mais externo, depende da delegacia, depende do perfil do delegado? Sim, eu costumo falar que a polícia tem espaço para todos os perfis. Isso vem ocorrendo aqui no estado do Amazonas. Eu vou tentar explanar um pouco sobre todas, mas, por exemplo, nós temos até delegacia interativa também, para as pessoas aí que têm mais afinidade com essa questão tecnológica também,
para você ver até que ponto vai. E dependendo da delegacia ou da especializada, realmente você vai ter aí um trabalho mais burocrático, mais cartorário, mais voltado a gabinete, né? E tem as especializadas também, onde você invariavelmente acaba indo para a linha de frente também, até para coordenar as operações, né? Então, há sim espaço para todos os perfis, isso que eu sempre gostei da polícia. E mesmo você estando no gabinete, você não tem uma rotina, né? Todo dia o crime aí procura estar evoluindo, achar várias maneiras aí do cometimento de ilícitos, e nós temos que acompanhar aí essa evolução também, né, que é algo muito rápido, até por questão de tecnologias, de associação a outras facções, então eles sempre estão inovando, né? Então sempre a gente tem que estar se atualizando, sempre tem que estar buscando informação, trabalhando em conjunto tanto com o investigador, com o escrivão, para que a gente possa aí tentar aí estar um passo à frente ao crime, né? Aqui no Amazonas, na capital, por exemplo, há diversas operações dependente do trabalho da delegacia. Então, nessas operações, tanto de cumprimento de mandados quanto operações mais corriqueiras, geralmente o delegado ele acompanha a equipe, né? Até porque tem situações que o delegado tem que estar junto, né? A autoridade tem que acompanhar em alguns cumprimentos de mandado, então ele está junto também. Na unidade que eu estou, o Grupo Fera, nós damos o apoio tático operacional quando é algum cumprimento de mandado aí que tenha um certo risco, nós vamos aí porque nós temos material e pessoal mais especializado para auxiliar aquela delegacia no cumprimento de mandados. Uhum. E o senhor é amazonense, por curiosidade, assim, né? A gente sabe que a gente vive num país continental, onde as diferenças culturais, né? As diferenças de clima são muito diferentes aí, a depender da região. Por exemplo, quem está no sul, possivelmente passando num concurso no norte, sentiria muita questão do clima. Eu já estou vendo um ar-condicionado aí atrás. Eu imagino que seja algo essencial, aí algo faz parte Sim. da rotina de vocês. Mas como que são feitas as lotações, né? Eu imagino que quem faz concurso para delegado geralmente faz concurso país afora, não se limita ao estado de onde das suas origens, dos seus familiares, né? E vem esse receio muitas vezes: para onde eu vou? Será que eu posso levar a minha família? Será que eu vou ter estrutura, né, para poder ter algo parecido do que eu já tenho, independente da região onde eu moro? Então, qual que é o critério da lotação inicial, baseado nos últimos concursos? Ou se eu já tenho alguma ideia do próximo, deve ser, né, por região, você já escolhe já a região para onde você quer ir, ou deve ser um concurso geral para todo o estado, né? Qual foi o critério de lotação dos últimos concursos? Como que o senhor acredita que vai ser para o próximo? Ok, bem, eu sou amazonense, eu sou nascido aqui na cidade de Manaus, né? Aqui, só fazendo um paralelo aqui, a minha academia de polícia, ela tinha colegas aqui tanto de Manaus quanto de todo o país também, e aqui o Amazonas ele tem aí o seu conhecimento aí por ser um estado muito acolhedor, né? Então, mesmo as pessoas sentem um certo tipo de dificuldade por estar longe dos familiares, mas aqui o povo é bem acolhedor, tanto na capital quanto no interior, tanto que os colegas hoje que são de fora e estão aqui não se veem mais aí nos seus estados de origem, né? Em relação a critérios de lotação, eu posso falar a partir do concurso que eu participei, que foi o último, né? No caso, a lotação era ao final, com a classificação da Academia de Polícia, né, foi realizado o critério aí das notas, né? As melhores notas aí, os melhores classificados ficaram na capital, e os demais divididos por calhas dos rios aqui, ou seja, foram para o interior, mas isso não impede também que ele retorne à capital, a depender do caso, né? Ou seja, a pessoa não fica, não é porque está no interior que nunca mais vai retornar para a capital. O próximo concurso, não tenho como afirmar se vai ocorrer ou não, mas a Assembleia estava fazendo uma previsão aí de orçamento para um possível concurso ano que vem. Nós já estamos aí há um bom tempo sem concurso, né? Já estamos precisando de pessoal, o quadro já está um pouco defasado em função aí de colegas que se aposentaram e outras situações também, ter passado em outros concursos, e também a demanda é sempre constante do interior do estado, né? Não sei se, caso ocorra um próximo concurso, se vão procurar aí, regionalizar aí por calhas de rios, ou então para alguns interiores aí, ou região metropolitana também,
mas em todos os outros concursos aqui não houve essa questão da pessoa fazer para um determinado município ou somente para a capital. Foi aberto e, de acordo com a classificação no concurso, foi feita essa lotação aí partindo da capital para o interior do estado. Lotação, eu acredito ser uma preocupação, principalmente para quem tem família, né? Mas eu já conversei com outras pessoas, apesar do senhor ser daí, né? O delegado Ivo, que é do Estratégia Concurso, que foi inclusive quem me indicou o senhor, né? Se eu não me engano, ele é carioca. Eu conversei com um investigador que é gaúcho. Então, tem gente de todo lugar do país aí. Eu já estive em Manaus e sei o quanto o povo é receptivo, a comida é boa. E apesar do calor, realmente, aí, o ar-condicionado é algo essencial que faz com que isso seja equilibrado, né? Você está nos ambientes aí bem harmonizados, com um clima bem tranquilo. Em relação às delegacias, né? A lotação inicial, ela tende a ser numa delegacia que as pessoas chamam de clínica geral, para que o delegado tenha o conhecimento de vários tipos de crime. Já é possível ir para uma delegacia especializada, né? No caso de ter vocação mesmo, eu tenho uma vocação mais operacional, então talvez querer ir para uma delegacia que tem possibilidade de trabalhar dessa forma, ou talvez ele goste muito dessa parte de computadores, inteligência, e queira ir para uma delegacia onde faça um trabalho mais interno. É possível, na primeira lotação, já fazer essa escolha? E eu queria que o senhor me falasse também sobre esses grupos especializados, os grupos de elite, né? A gente sabe que tem vários grupos, eu imagino que em Manaus não é diferente, mas aqui em Brasília tem grupos que fazem operações com cães, outros também aqui que é conhecido como DOE, né, Divisão de Operações Especiais, que é o equivale ao FERA aí. Então, existem pessoas também que têm essa vontade de trabalhar em grupos especializados. Então, como é a questão das delegacias especializadas e dos grupos especializados? Eu queria que o senhor aproveitasse para falar um pouquinho sobre o trabalho do senhor, o dia a dia de trabalho, como é. Ok, exato. Só voltando aqui, o Grupo Fera realmente seria como o DOE aí em Brasília. Inclusive, nós temos colegas cursados aí no DOE de Brasília. Inclusive, um grande abraço aí para os colegas da Polícia Civil de Brasília. E aqui nós temos a seguinte estrutura. Nós temos o delegado-geral, né? É esse o cargo, o delegado-geral, que coordena aí toda a instituição. Abaixo dele, o delegado-geral adjunto. E nós temos um tripé aí que auxilia, que está ligado diretamente ao delegado-geral. No caso, o Grupo Fera, que é o time de elite. Nós temos o DENARC, que é o departamento responsável aí por investigação e apreensão de narcóticos. Temos o DRCO, que é o Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Nós temos o DPM, que é o Departamento de Polícia Metropolitana, a qual estão ligadas todas as delegacias da capital aqui, no caso de Manaus. Temos o DPI, que é o Departamento de Polícia do Interior, né, que aí estão ligadas todas as delegacias do interior a esse departamento. Temos também a Delegacia Fluvial, e nesse arcabouço aí do DPM, do Departamento de Polícia Metropolitana, além das delegacias distritais, que seria a Clínica Geral, como vocês chamam, né, nós temos também as especializadas, que aí vem a Delegacia de Roubos, Furtos e Defraudações, a Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos. Nós temos também a Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, no caso das menores, Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes. Temos também a Delegacia Fazendária, temos a Delegacia do Consumidor, temos a Delegacia Interativa, temos também a DEOPS, né, que cuida também de registro de desaparecimento de pessoas. Agora mais nova, que é a Delegacia de Combate a Crimes de Corrupção, que foi criada agora há pouco tempo, né, também entrou nessa estrutura. Temos também funções administrativas dentro da delegacia geral, desculpe, né? Nós temos muitos veículos aqui, tem a garagem, tem o departamento de administração e finanças, recursos humanos, departamento de engenharia, ou seja, temos todo esse aparato administrativo também, que variavelmente não há qualquer óbice aí que um delegado de polícia venha assumir um desses departamentos dentro da delegacia geral. Com relação à lotação, não há nenhum impeditivo legal que a pessoa que mal ingresse na instituição já assuma uma especializada ou vá trabalhar diretamente numa especializada ou no departamento operacional, porque às vezes ocorre também do colega já ter sido policial em outro estado e já ter tido experiência, alguma especializada, como já aconteceu aqui, colegas que
tinham recém-entrados, foram para algumas delegacias especializadas, não como titulares, mas como adjuntos. Como regra, inicialmente ele vai para uma delegacia clínica geral, como vocês falam, né, que são os DIPs aqui na capital, que nós chamamos, até para ele pegar aí mais um pouco de experiência, né, no trato com a população, pegando investigações aí de menor porte, até e alcançando aí mais conhecimento para assumir uma delegacia mais especializada. Mas não há nenhum óbvio quanto ele assim que ele entra para um grupo especializado, né? Nós temos também colegas delegados que estão na Secretaria de Segurança, no Departamento de Operações Aéreas, né, que tem colegas que são pilotos de helicóptero, estão lá também. Então, aí nós temos um leque aí bem amplo. Por isso que eu digo sempre que na polícia há espaço para todo mundo. E na medida aí do possível, sempre esses perfis são direcionados para esses locais aí onde ele possa contribuir aí de maneira mais efetiva com a sua experiência já anterior ou uma área que ele ache que ele se identifique mais, né? E para que o trabalho flua de maneira aí mais efetiva. E sobre o trabalho do senhor no FERA? Imagino que o seu perfil seja o mais operacional possível, né? Imagino que é o grupo realmente que, trazendo para uma linguagem popular, quando o bicho está pegando, é que entra em ação, né? Então, como que é o trabalho do senhor aí? Realmente é um trabalho, né? O senhor faz a administração da delegacia, vai para a rua também? Como que é o dia a dia de trabalho aí do senhor? Nós costumamos falar que é a última rácio, né? Quando a situação pega, a situação não foi resolvida, nós entramos aí em ação, mas também nós somos a primeira pronta resposta para alguns casos também. Nós temos vários tipos de acionamentos aqui. Nós temos acionamentos aí programados, que são as operações aí mais específicas, que estão para ser deflagradas, tem os mandados de busca e apreensão, a qual o delegado que está responsável por essa operação, ele verifica ali os alvos mais sensíveis, ou então os alvos de maior risco, e direciona para o FERA aí para que nós possamos cumprir esses alvos aí, para que não ocorra nenhum tipo de efeito ou dano colateral. Né? Nós temos aí também as questões emergenciais, né? No caso, assalto a banco, tomada de refém. Nós atuamos também. Inclusive, ano passado, nós participamos de 2 situações aqui com tomadas de refém, todas com efetividade de 100%. Os reféns aí saíram ilesos, inclusive um dos poucos casos na doutrina policial. Nós tivemos aqui uma situação que foi um assalto que não deu certo a uma loteria, e aí os indivíduos, em torno de 7 indivíduos, tomaram aí 30 pessoas de refém na loteria, utilizaram de escudo humano, né? E felizmente nós, em conjunto também com os amigos da Polícia Militar, conseguimos aí pôr em prática todo o nosso treinamento e conseguimos atingir uma efetividade de 100% em relação à neutralização desses indivíduos que estavam pondo as pessoas em risco, e também sem nenhum tipo de arranhão mesmo nas vítimas, né? Então foi um resultado aí excepcional da nossa atuação. E trazendo mais para a questão agora dos interiores, nós atuamos também quando há algum tipo de conflito no interior, né? Agora nós temos conflitos agrários também, conflitos envolvendo aí madeireiros, situações assim. Nós somos acionados também para fazer a contenção dessa situação. Nós temos treinamentos aqui para debelar distúrbios civis, né? Numa primeira resposta, né? Nós temos equipamento e treinamento para isso, então é enviado uma equipe para a localidade, né? Que às vezes tem crimes que causam comoção no interior do estado e a pessoa está presa na delegacia do interior e aí os populares querem invadir a delegacia, tocar fogo, né? Então nós temos que ir lá para preservar a integridade, inclusive do infrator, mas principalmente também tomar conta aí do patrimônio público que não seja depredado, né? E também nós atuamos nas operações, como eu falei, em relação ao narcotráfico, né, dessas embarcações ou localidades em que tem plantio de maconha, né, ou de cocaína, e nós vamos para essa localidade também para erradicar essas plantações ou fazer a apreensão dos indivíduos e das drogas também aí em todo o interior do estado. Eu participo, sim, diretamente das operações, vou para a linha de frente, vou junto com os operacionais também. Claro que não dá para ir para todas quando elas ocorrem de maneira simultânea, mas eu procuro sempre estar junto também, até para pôr em prática aí o treinamento e sempre estar por dentro do que está acontecendo
e eu entendo que para eu cobrar as coisas, eu tenho que saber fazer também, né? Por isso que, apesar de inicialmente não ser necessário ter o curso operacional, mas eu procurei me especializar e fiz um curso de operações, né? Como eu falei há pouco, na Core, para ter mais conhecimento aí e abrir também aí a network para todo esse mundo operacional aí, para quem já tem um pouco de conhecimento, sabe que é algo muito complexo e a gente tem que sempre estar procurando evoluir, então tem que, no mínimo, ter um curso de operações para poder tocar aqui. Tem a parte aqui no Fera também da parte administrativa, burocrática, com certeza, a qual eu participo, não só nessa parte, mas na parte técnico-jurídica também, porque há situações em que há um distúrbio muito grande em alguma cidade e eu vou lá, de fato, para intervir nessa delegacia. Eu vou com todos os operacionais aqui, vou com o escrivão também e presido os inquéritos, as investigações, represento junto ao judiciário local no caso lá da comarca onde eu esteja, né? Ou seja, eu tenho uma atribuição de atuação em todo o estado também, e isso, claro, devidamente determinado ou por ordem de serviço ou por portaria do delegado-geral, fazendo com que eu atue como delegado durante um determinado período naquele município que está sofrendo algum tipo de situação. A gente está sempre em constante treinamento, né? Tanto interno, mantendo um padrão mínimo de atividade física, né? Até porque a nossa condição física tem que estar sempre bem eficaz, porque nós atuamos muito em área de água, né? Então, nós temos equipamento muito pesado, então a gente tem que saber se deslocar com esse armamento, equipamento no rio, caso alguém caia de lancha, tem algum tipo de combate, técnicas de sobrevivência na selva. Então, nós temos a felicidade também de ter várias unidades militares aqui, né, outras unidades amigas também, que sempre nós estamos fazendo cursos de aprimoramento e sempre troca de conhecimentos também, né? Nosso contato aqui é bem estreito, principalmente com as Forças Armadas em relação a esses cursos, os amigos da Polícia Federal também aqui, nós temos a superintendência, sempre nós estamos fazendo cursos em conjunto e trocando as experiências aí. Eu sempre ouço que quem é policial, né, independente de investigador ou agente, a depender aí do estado da nomenclatura, né, delegado, escrivão, é policial e é policial 24 horas, né? Mas, teoricamente, existe um tempo de trabalho, né, que pode ser em escala ou plantão. O que a gente vê, os cumprimentos de mandados, eles podem ocorrer durante o dia, mas geralmente ocorrem, né, ao nascer do dia, mas eu imagino que quando são chamados é a qualquer momento, mas na teoria qual que é a jornada de trabalho, tanto para quem trabalha no plantão, quanto para quem trabalha no expediente dos delegados? Aqui no Grupo Fera, eu fico no expediente, né? O expediente normal da Polícia Civil é de 8 da manhã às 18 da tarde, mas aqui no Grupo Fera nós sempre temos os plantonistas e nós sempre estamos em regime de sobreaviso. Todos aqui estão em regime de sobreaviso, independente da escala de plantão ao qual estejam lotados, né? No caso das delegacias distritais, o plantão, a escala é de 12 horas de plantão por 24 de descanso, depois mais 12 e 72 horas de folga, né? Então, é 12 por 24 e 12 por 72. A partir de estudos aí relacionados à questão do sono, do desempenho do policial ao longo das 24 horas, se ele ficasse direto, esse aproveitamento dele diminuiria. Então, houve aí todo um estudo nesse sentido e chegou-se a essa escala ideal, tanto para atender a população, quanto para a saúde aí do policial também, né? Que ao longo dos anos foi verificado aí várias situações comportamentais e de problemas de saúde também, ao qual o policial acabava sofrendo ao longo dos anos dessa jornada aí de 24 horas ininterruptas, né? Então, houve esse ajuste. Então, hoje o plantão está nesse sentido, 12 por 24 e 12 por 72. As especializados, departamentos e aqui o Grupo Fera tem seu expediente convencional, mas tem os plantonistas e também, a depender da situação, está aí para pronto emprego para qualquer ocorrência que venha a acontecer. O curso de formação do senhor foi etapa do certame ou foi pós-nomeação? Foi após a aprovação no concurso, né? Então é feita a academia e logo após foi feita a tomada da posse, a nomeação. No caso, foi nesse sentido. Até porque era uma fase eliminatória também. Tinha as provas, né? Tinha
a nota mínima, né? E tinha a questão da parte de tiro, todas essas situações eram avaliadas também, ou seja, foi uma etapa foi a última etapa, na verdade, do certame. Né? Antes Uhum. dela veio a parte física, a parte psicológica, o psicotécnico também, e logo após a chamada para a academia de polícia, ao final, nomeação e posse, no caso. Né? Uhum. A gente sabe que quem faz concurso para a área policial, né, acaba gastando muito com isso, porque viaja país afora para fazer provas, são várias etapas, né? Então Verdade. é um dinheiro aí que gasta, e quando se fala em curso de formação, ainda como etapa do certame, vem uma preocupação a mais, né? Para quem já está fazendo curso de formação na cidade onde mora, né, tem essa facilidade, mas para quem vem de longe, tem essa questão da preocupação com o custo que vai ter, né, durante esse tempo que vai estar, até porque pode ser eliminatório. Eu não sei se é o caso, se no caso do senhor viu alguém que deixou, né, o curso, seja porque viu que não era para ele, ou seja porque não conseguiu a pontuação mínima, né? Mas há alguma ajuda de custo no curso de formação do senhor? Houve alguma ajuda de custo, né? Pensando até em quem é de fora, para poder se manter aí no Amazonas? Sim, sim. Ao longo do curso, todos recebiam a bolsa. Né? Eu não lembro agora exatamente qual o percentual do salário, mas todos receberam bolsa assim para essas despesas. Tive alguns colegas, sim, que abandonaram o curso de formação, alguns porque passaram em concurso no seu estado, ou acabou sendo chamado para outro concurso aí que ele está em lista de espera, né? Então, teve alguns que se arrependeram, né, em função questão salarial, ou qualidade de vida mesmo, que aqui no Amazonas tem perspectivas, ainda não é, apesar da criminalidade em todo o país aí está numa crescente, apesar de nós estarmos combatendo, mas é um local ainda que você consegue viver bem, né? Tem um custo de vida aqui no Amazonas um pouco mais elevado, até em função da distância, mas nada muito diferente dos grandes centros do país. Mas, tirando essa dúvida, havia sim uma bolsa para ajuda de custo aí, enquanto a pessoa está fazendo a academia, e não demorou muito também para ter a nomeação, posse e entrada em exercício. Eu imagino que o curso de formação, né, ele, apesar de etapa do certame ainda, é um momento de transformação, né? Eu brinco que você deixa de ser uma pessoa para ser um policial, como a gente disse, né? Policial 24 horas, então eu tenho certeza que muda a vida. Eu não estou falando só de remuneração, o fato de ser aprovado, mas profissionalmente falando mesmo, da dedicação que é preciso ter, dos cuidados a mais que é preciso ter. Eu acho que o olhar muda, né? Onde você está, enfim. Então, esse momento acontece, eu imagino que no curso de formação, essa virada de chave, né? Então, apesar do senhor ter comentado que já tinha sido chamado antes para o curso para investigador, eu não sei se já tinha passado pela experiência de atirar, né? Como foi. Eu queria saber, esse curso de formação, né? Durou quanto tempo, no caso do senhor? Foi um curso de formação mais prático, mais teórico, pensado no dia a dia na rua, pensado no dia a dia mais enquanto delegado, nessa parte mais administrativa? Eu queria que você me falasse como foi o curso de formação. O curso de formação, eu creio que foi duração de, salvo engano, de 3 meses, né? Tanto a parte teórica, a parte técnica, e também, claro, a parte mais operacional, a parte de armamento e tiro, defesa pessoal, né? Foi bem completo, tanto eu fiz as duas academias, eu fiz inicialmente para investigador e depois fiz a para delegado também. Com certeza aí você tem que ter uma certa maturidade, porque você tem que ter em mente que apesar entre aspas, o poder imediato que você vai ter ali, de estar armado, de prender alguém, você tem uma responsabilidade muito grande, né? Porque é complicado você estar com com uma arma na cintura, né? Você tem que ter muita responsabilidade. O nosso disparo tem nome, endereço, RG e CPF completo. Você tem que saber que uma tomada de decisão errada pode fazer com que tudo que você estudou, tudo que você sonhava aí vá por água abaixo, né? Então há essa questão aí de você ter uma responsabilidade muito grande. Com certeza, como policial, em questão de segundos aí você tem que pensar aí 2 ou 3 vezes nas consequências do seu ato aí que você venha a causar, né, para alguma pessoa. Até porque nossa atuação é imediata, né? Você vai prender alguém, você vai indiciar alguém, você vai investigar, você vai entrar na casa de uma pessoa com mandado. Então, isso aí requer muita responsabilidade, né? Que é o que foi a diferença que eu senti entre os dois cargos, né?
inclusive numa investigação, apesar de ser algo mais estático, você está ali coletando os dados, mas isso vai findar no mandado de busca ou de prisão. Então, você tem que saber bem que você vai, de fato, ali acabar com a vida de uma pessoa, né? Claro que ela que procurou ali se meter no mundo do crime, ela tem que estar ciente disso, mas você tem que ter muita serenidade, principalmente na investigação, porque eu já passei por vários casos que tudo indicava que aquela pessoa que tinha cometido o delito, tudo apontava para aquilo, mas aí você, quando já tem uma certa experiência, você insiste mais um pouco, pesquisa mais alguma situação e depois vê que tudo não passava de uma coincidência. Então, por isso que é importantíssimo aí seguir todos aqueles conhecimentos que você adquiriu durante o concurso, as etapas da investigação, as garantias legais, né, que todas as pessoas têm, você seguir tudo aquilo que com certeza vai minimizar qualquer dano ou efeito colateral que possa ocorrer aí de uma operação policial, de uma prisão aí, para que você nunca tenha o dissabor de prender uma pessoa inocente aí e cometer alguma injustiça, né? Então, é uma responsabilidade muito grande que cai sobre o policial, tanto seja investigador, escrivão, delegado, porque a gente ali é o braço, eu vejo muito que a gente é o braço imediato do Estado, entendeu? Porque a partir do momento que uma pessoa entra na delegacia, seja para ser ouvida, indiciado ou não, com certeza ali vai mudar a vida daquela pessoa ali. Sem dúvida nenhuma, a formação em direito, né, é a que apresenta mais possibilidades no mundo do concurso público. Pode-se fazer concurso que exige qualquer área de formação, mas para concursos específicos, eu acredito é que traz mais oportunidades, não só em quantitativo de vagas, mas na diversidade de cargos também, né? Então, uma pessoa que está se formando em direito, ou está entrando na faculdade de direito, está terminando, enfim, e ainda tem dúvida, né, do que fazer, né, que área seguir dentro do direito, no caso de fazer concurso público, o que o senhor acredita que é preciso ter de perfil, características, né, que a pessoa precisa ter para estudar para um concurso de delegado, ser aprovado, passar por todas as fases e depois aí não se arrepender, né, ter certeza de que escolheu a profissão certa e seguir feliz aí na carreira? Tem que, quase que um sacerdócio, eu falo às vezes, né, a questão do policial, porque independente do local onde você vai trabalhar, você acaba tendo que ouvir muito as pessoas, né? Então, não é só a letra fria da lei ali, né? Você atende a classe A até a classe D, até pessoas aí que vivem em condições aí degradantes, né? Você lida com uma parcela da população aí que é bem complicada, que não teve nenhum tipo de estrutura aí durante toda a sua vida, mas dependente disso, você tem que procurar aí amoldar ali o fato que ele cometeu ali frente à lei, né? Então, é uma situação estática, eu costumo relacionar muito a um hospital também, né? Que sempre o que chega na delegacia, nunca vai chegar alguém para elogiar você ou contar alguma história, não, é sempre problema. Só chega na delegacia problema. E quando ele acabou de acontecer, que está todo mundo com os ânimos exaltados, né? Geralmente já entraram em vias de fato, principalmente situações aí relacionadas à violência doméstica, são complicadíssimas, né? Porque envolve ali um marido, uma mulher, e inicialmente há um intuito de representar que a pessoa seja presa, depois uma das pessoas volta atrás, porque tem a questão sentimental também. Essa questão de você acabar que você às vezes não consegue resolver tudo, mas só o fato de você ouvir ali o problema daquela pessoa pelo qual ela está passando, às vezes não é nem uma questão criminal, mas só o fato de você ouvir, dar uma orientação, a pessoa já fica bem satisfeita, você sente ali seu dever cumprido, porque a população, principalmente a população mais carente, qualquer problema que ela tem, ela não sabe diferenciar, ela só lembra da delegacia. Então, qualquer que seja o problema que ela tenha, ela desde contrato, de tudo, ela vai para a delegacia ali para ter uma orientação e você tem que ter esse bom senso aí que você está servindo a população mesmo, às vezes não sendo uma situação criminal, mas só o fato de você ouvir, você tem uma formação em direito, saber conduzir, falar aí que ela deve ir na defensoria, procurar o Ministério Público, ir no PROCON, enfim, dar uma orientação ali para a pessoa que não tem o um mínimo de cidadania às vezes, aí faz o seu papel de policial também, muitas vezes apenas orientando. Então, tem que saber que nem sempre você vai entrar de cara e vai para um local onde você vai gostar. Você vai ter que se empenhar um pouco aí em ouvir a população,
né? Não simplesmente chegar e já indiciar, elencar algum crime, não. Você tem que procurar ouvir o colega da Polícia Militar que está trazendo aquela situação também, né? Procurar sempre aí ter humildade para ouvir ali o seu colega policial que é mais antigo, apesar de ser ou não delegado, ser investigador, escrivão, né? Isso eu sempre fiz. Em todo local que eu trabalhei, sempre eu procurei ouvir as pessoas que já trabalhavam lá há mais tempo. Claro que eu tenho a minha decisão técnico-jurídica, mas eu sempre procurava aí ter um pouco daquele conhecimento que os colegas que já estão há mais tempo que eu na polícia, né, para chegar a uma decisão melhor, né? Então você tem que ter muita humildade também de ouvir aí seus colegas policiais, porque a cada dia na polícia é um aprendizado. Eu nunca vi um dia que se repetisse na polícia. Uhum. E, doutor Juan, a gente sabe, né, que as pessoas desconhecem, né, as pessoas de fora, muitas vezes, as carreiras dentro da polícia, e como o senhor disse, a população sempre procura a delegacia, né, muito recentemente eu estou vendo casos na TV de crianças que engasgam, então tem uma delegacia próxima, um posto da polícia, independente de polícia civil, militar, e sempre pensam na polícia, né, em primeira mão aí para resolver algum problema. Então, o que o senhor escuta aí de dúvidas, curiosidades, e às vezes até equívocos de quem não conhece a carreira? Eu quero começar com uma pergunta, mas uma pergunta mais direcionada para quem quer fazer o concurso, né? Quem tem esse perfil mais operacional gosta muito, às vezes tem muito, gosta muito de armas, né? Então fica na dúvida, qual as armas disponibilizadas pela Polícia Civil? No caso do Fera, quais são as armas que vocês utilizam aí? Tem algum uniforme especial no caso das operações? Em relação ao uniforme, nosso uniforme padrão é o preto, né? O nosso uniforme número 1, e nós assim chamamos, mas nós temos uniforme camuflado também, principalmente porque nós atuamos em área de mata, né? E independente da situação, nós precisamos aí estar camuflados para infiltrar de maneira furtiva no local, evitando assim confronto, né? A gente acaba conseguindo elemento de surpresa, estando com um fardamento aí camuflado. E às vezes utilizamos esse uniforme camuflado também nas operações urbanas, né? No caso de adentramento, em alguns locais de difícil acesso, ou então de rápida fuga do indivíduo. Nós aí fracionamos o nosso pessoal, né, com outro uniforme, né, para que eles adentrem um local ali um pouco antes do raio do sol, né, que claro a gente só vai fazer o adentramento local quando os primeiros, quando tiver no alvorecer, né? Então aí nós adentramos o pessoal e para isso eles têm que estar camuflado também. Então nós temos dois uniformes, o preto e o camuflado. Armamento, a Polícia Civil do Amazonas usa pistolas calibre .40, né? Tem submetralhadoras .40 também. Algumas unidades especializadas possuem fuzil, né? No caso 5.56. E aqui no Grupo Fera, nosso armamento principal é o fuzil, né? Que é o 5.56, apesar de nós termos a pistola também, né? Nós vamos utilizar de acordo com a necessidade do local que nós vamos ter que utilizá-lo, né? Ou da missão. E temos o fuzil calibre 7.62 também, que é um calibre aí mais potente, né? Dependendo do que para que nós vamos utilizar. Geralmente nós utilizamos esse calibre aí para área de mata e área nas nossas situações de abordagens fluviais também, que é um calibre aí com maior poder de fogo. E temos também equipamentos aí menos letais, como taser. Temos, no caso, para debelar distúrbios civis, nós temos bombas, né, que a pessoa fala, né, de efeito moral, só porque entendam, pimenta, luz e som. Temos espargidores também de pimenta e outros instrumentos aí também menos letais. Uhum. E quais são outras dúvidas, curiosidades que o senhor escuta aí das pessoas que às vezes não conhecem a carreira de delegado, ou não conhecem, né, a profissão de policial? O que eu mais ouço é essa questão de que você é policial 24 horas, né? Que é policial 24 horas, que não tem descanso. Bem, você tem a sua folga, claro, e você também não é pelo fato de ser policial e que você vai virar super-herói, qualquer ocorrência que você vê, ou qualquer situação você vai se meter, né? A gente sempre costuma falar que não se faz polícia sozinho, né? Não se faz polícia sozinho, você procura pedir apoio a alguma ocorrência, claro que uma situação emergencial, uma legítima defesa de terceiro, você vai agir, né? Não só como policial, mas como cidadão também, mas sempre tomando as precauções aí, porque saiba que qualquer atitude que você tome como policial,
ela vai ser potencializada, né? Tudo que você faz ali em um segundo é visto com lupa aí durante horas para encontrar cada equívoco que você porventura tenha cometido. Então, é uma responsabilidade muito grande ser policial, é uma responsabilidade maior ainda você ter uma arma na sua cintura, né? Você tem um poder ali, mas você tem que saber como utilizar, ser responsável, né? Porque uma atitude errada aí pode acabar com a sua carreira. E o que ocorre muito hoje, principalmente quando eu atuava em delegacia, são dúvidas, por incrível que pareça, dúvidas do ramo do direito civil, né? As pessoas têm muitos problemas, não sabem diferenciar, eles acham que tudo é na delegacia, questão de divórcio, de contrato, que fez algo e não pagou, e isso não é nossa atribuição, né? Então você tem que ter aí uma certa sensibilidade aí, junto à população que não tem esse conhecimento, né? Até porque você é formado em direito, e ter ali a paciência de explicar e direcionar para o local correto, né? Ainda tem aquele equívoco de ter algum problema com o vizinho, querer fazer um termo de bom viver, né? Ó, a partir de hoje vocês não vão mais brigar, assinem aqui, vocês não podem brigar, tá? Que senão eu vou chamar de novo. Então, ainda tem essas lendas urbanas, né? Que você tem que saber ali como contornar, como você ouvir as pessoas. Muitas das vezes, antes de fazer um procedimento, essas pessoas são chamadas à delegacia, é feita ali meio que uma audiência preliminar, até para saber o que está acontecendo, se realmente elas têm interesse em dar seguimento àquilo, se querem de fato representar, ir à justiça, né? Então, às vezes, você funciona ali também meio que como um conciliador. Tem muita coisa que dá para resolver ali, para que não chegue até o judiciário. Claro, naquelas situações onde é permitido, né? Que tem situações que isso não é possível. Essa nossa análise é apenas coletar as provas, ouvir os envolvidos e encaminhar à justiça. Mas muitas das vezes são casos mais simples que tem como a gente ali chegar ao meio termo ali, nas situações em que isso é possível, né? Quanto tempo o senhor tem aí de polícia? E nesse tempo, qual foi o caso que mais o marcou, que mais chamou a sua atenção? Aquele caso que até hoje vem em mente quando se fala, né, em exercer a função de delegado. Eu ao todo tenho 9 para 10 anos como policial, desses aí 6 como delegado. E apesar do, entre aspas, pouco tempo, eu passei por diversas unidades, né? Como eu falei inicialmente, eu fui delegado titular na capital, fui delegado titular no interior, depois eu vim uma primeira vez público por Fera, fui delegado titular da Delegacia de Homicídios, fui diretor do DRCO, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado, e agora estou no Fera novamente, e algumas operações no interior do estado, ao qual fiquei 3, 4 meses, né, na Tríplice Fronteira. Eu sempre costumo falar que eu aprendi muito em todos esses locais, mas onde eu acho que é uma escola, é a Delegacia de Homicídios, né? Então, na Delegacia de Homicídios, por lá tive um caso que chamou muita atenção, né? Causou muita comoção no estado, onde um cantor famoso foi morto no interior do estado, e nós não chegávamos a nenhum consenso em relação à motivação para esse crime, né? Porque tudo levava a crer que era um traficante, ele não tinha histórico nenhum de crimes, né? E por incrível que pareça, ele foi morto em função de crime de pistolagem, por guerra de facções, mas ele foi confundido com um traficante, infelizmente, né? E toda semana a imprensa cobrava muito, que ele era uma pessoa muito querida. Então a equipe ficou quase que 24 horas trabalhando nesse caso durante acho, quase um mês. Mas felizmente nós chegamos à autoria, conseguimos prender todos os indivíduos, a família, apesar de nós não trazermos a vida da pessoa de volta, mas são muito agradecidas porque foi feita a justiça, né? A morte dele não foi em vão. As pessoas aí que cometeram o crime mostraram em certo arrependimento, porque mataram uma pessoa inocente, né? E não tinha nada a ver com o mundo do crime. Então, esse foi um caso que chamou muita atenção e trouxe muita repercussão aqui no nosso estado. Já tem um tempo. E outro, quando está no Departamento de Repressão ao Crime Organizado, de um indivíduo que ele estava foragido, era um dos líderes de facção, e ele ficava coordenando execuções de outro estado aqui no Amazonas, né? Então, era uma guerra de facções, onde toda semana morriam muitas pessoas, os índices de homicídios estavam lá em cima,
E eu consegui fazer uma força-tarefa junto com a Polícia do Rio e com a Força Nacional à época. E nós conseguimos prendê-lo em Rio das Ostras, no Rio de Janeiro, né? E tava numa mansão, só mandando as ordens de lá, e nós conseguimos prendê-lo lá. Então foi uma prisão que repercutiu muito bem também. No mês seguinte, os índices de homicídio caíram. Então foi uma ação muito exitosa aí, já em conjunto com outras polícias, né? Mas a investigação toda partiu aqui do estado do Amazonas e a gente recebeu esse apoio operacional no Rio. Então foi algo assim que trouxe muito orgulho aqui, porque foi uma prisão na época aí de grande relevância também. Então esses dois casos assim que dentre muitos que nós tivemos foi que chamou mais atenção durante esse período aí. Doutor Juan, para a gente caminhando para o final dessa entrevista, Sim, né, no momento dessa gravação, a gente tem aí uma possibilidade, né, devido ao orçamento de um concurso, possivelmente aí no próximo ano. Então, que mensagem que o senhor gostaria de deixar para as pessoas que já estão de olho nesse próximo concurso e para aqueles que ainda estão em dúvida também, né, se vale a sim. pena fazer o concurso, se quer seguir mesmo na carreira de delegado, que mensagem que o senhor gostaria de deixar? Que não espere o edital sair, né? Se você esperar o edital sair, 45 dias você não vai resolver muita coisa não. Então, o principal que eu digo que independente de edital, você tem que estar ali afiado, estudando, fazendo exercícios, tem que sentar mesmo, abdicar de várias coisas. Eu sei que é a palavra feita, mas não tem outra fórmula não. É sentar e estudar bastante. Agora, é focar, né? Também não adianta ficar tirando para tudo quanto é lado. Eu acho que você realmente tem que focar ali, pelo menos naquela carreira que você quer, naquelas matérias básicas que sempre são pedidas para a carreira direcionada e estudar, né? Agora, o que eu posso falar que é muito gratificante você ser policial, tudo que você fizer aí vai valer a pena, tudo que você abrir a mão vai valer a pena, principalmente se você quiser, de fato, ser um policial. Não é fácil ser policial, porque assim como você é considerado herói num dia, no dia seguinte você pode não ter feito algo a contento ali, ser massacrado por toda aquela população que estava batendo palmas, inclusive com filmagens suas distorcidas. Então você tem que ter aí um preparo emocional muito grande para ser policial, para aguentar pressão e principalmente não levar os problemas da delegacia para sua casa. Fechou a porta da delegacia, fica lá. Você, quando tira o colete, você tem que tirar a sua armadura também de policial e tentar buscar ter uma vida normal, confraternizar com seus amigos. E outra coisa, não pensar em concorrência, né? O meu concurso ele foi muito concorrido, eu lutava muito com isso. Eu não ficava pensando, vai ter tantos inscritos para uma vaga, será que eu vou conseguir? Tem cara estudando há tanto tempo, tem cara que vive para estudar. Pô, eu estou advogando, eu só tenho poucas horas de estudo, eu queria estudar mais, então não ficar pilhado. É você procurar estudar o máximo possível, aí organizar seu tempo, independente de você seja pai, mãe, tenha um trabalho, né? Se você não tiver as condições ideais de estudo, mas não desistir, né? Você vai adquirindo conhecimento, fazer muita resolução de questão, isso me ajudou muito, né? Eu tive que dar uma investida mesmo, abrir mão de várias coisas, mas no final tudo valeu a pena. Eu bati na trave muitas vezes em outros cargos, mas porque eu me perdi um pouco, eu não foquei. A partir do momento que eu foquei e fiquei naquela linha do que eu queria, os resultados foram progredindo até a minha aprovação. E aquilo que eu acho que vocês sempre falam por si, acho que ainda falam até hoje, né? É não sair da fila, né? Às vezes você não passa rápido, né? Agora, se você parar, aí para lá 6 meses, aí, não, vou voltar a estudar, e você vai começar do zero. Então, o que eu sempre vi é o seguinte, colegas que não tinham tanto conhecimento quanto eu, que não pararam de estudar, eles conseguiram passar. Os colegas ali que às vezes eram tidos como mais inteligentes paravam, voltavam, ficavam naquelas idas e vindas, até hoje ainda não passaram. Então, quem insistiu, continuou estudando, manteve uma constância, eu não lembro de alguém que não tenha passado, seja no concurso policial ou outra carreira. O negócio é não sair da fila, que uma hora chega a sua vez. Isso eu tomo como verdade até hoje. Doutor Juan, eu quero agradecer
mais uma vez pela sua disponibilidade a dar essa entrevista. Aproveito para agradecer ao doutor Ivo, né, professor de estratégia, que o indicou. Ele já mandou, falou assim, ó, esse aqui é fera, com perdão do trocadilho, vai topar dar entrevista, vai falar sobre a carreira. Então, ele teve toda a razão. Então, eu agradeço pela sua disponibilidade em gravar essa entrevista, em falar um pouquinho, né, como é ser delegado aí no estado do Amazonas. Então, mais uma vez, obrigada aí pela sua disponibilidade. Eu que agradeço e eu desejo boa sorte a todos, seja aqui no Amazonas ou outro estado ao qual vocês queiram fazer concurso. Eu sou suspeito para falar da carreira policial, que tudo que eu tenho eu devo à polícia, é algo que eu amo fazer. Eu não costumo falar que eu não tenho estresse, eu não acho ruim, eu não fico pilhado. Claro que na operação você tem um certo estresse, mas é o que eu gosto de fazer. Não tenho o menor problema com isso. E principalmente na área que eu escolhi aqui na polícia, ao qual eu tive a sorte de atuar, que é na área mais operacional, à frente de um time tático. Isso me realiza ainda mais. A oportunidade de ter feito um curso operacional numa grande escola que é no Rio de Janeiro, na Core. Todos os treinamentos que eu participo, tudo aquilo que eu via na minha adolescência, que eu queria em relação a que é normal homem, né, gostar, questão de forças armadas e treinamento e voar de helicóptero, descer de rapel, relocast, entendeu? Então tudo isso eu consegui realizar aí e faço na prática na minha atividade. Então é muito gratificante e se esse for o seu intuito também de uma parte mais tática operacional, saiba que na Polícia Civil, em todas as unidades da federação, tem essa possibilidade também, porque eu conheço todos os colegas aí que fazem parte de unidades tático-operacionais por todo o país e todos têm muita ação, muita adrenalina. Tem a parte chata também, a parte da papelada, mas é gratificante. Doutor Juan, mais uma vez, muito obrigada aí pela sua disponibilidade. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos e conferir outras entrevistas, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!